Olá, nossa conversa de hoje é com o novo presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Fernando Passalio. Boa tarde, presidente. Obrigada aí por nos receber. Boa tarde, prazer enorme poder falar aqui com o Diário do Comércio, nosso meio de comunicação aí voltado para a economia, né, assuntos de mercado. Quantos dias já aí à frente da Copasa? Hoje é o meu terceiro dia efetivo e muita informação, né? Pois é, como que você encontrou a Copasa? Já deu tempo de se inteirar aí das principais pautas? Como é que tá? Sim, antes de vir para cá, eu estava ocupando a função de secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e, dentre as atribuições da pasta, eu era o presidente do Comitê Gestor das Estatais. Então, todos os meses, eu fazia um acompanhamento com o presidente e com o presidente do conselho e tínhamos um follow-up, um acompanhamento. Foi importante, eu acho que a Copasa teve anos importantíssimos, de avanços importantes que a gente deve conversar aqui, mas nada como estar aqui no front, né? E para mim está sendo uma experiência incrível. O que você elencaria aí como seu principal desafio nessa nova jornada? O principal desafio é cumprir com a universalização que está previsto no marco de saneamento e fazer a melhoria contínua da operação da empresa. Porque não basta só chegar nas metas que o marco traz, tem que chegar com qualidade, né? Acho que aquele que paga a tarifa, o pagador de tarifas, ele merece muito mais do que ele recebe hoje. Já evoluímos bastante, mas a missão dada pelo governador Romeu Zema e o vice-governador professor Matheus, que respondem como controladores da empresa, deu essa missão, da gente continuar aumentando a percepção de qualidade do cidadão na ponta. Pensando na universalização, em que pé que está hoje, no nosso caso, no caso da Copasa? Hoje nós estamos com 99% na água, praticamente batemos a meta do marco na água, e na questão do esgoto nós estamos com 77%, 76, alguma coisa, 77%. Na água, nosso grande desafio, já que a gente chegou praticamente ao indicador de universalização, agora como eu disse, uma coisa é a meta quantitativa, batida na água. Agora é a qualidade, melhorar a qualidade cada vez mais e também a disponibilidade, né? A gente sabe que essas mudanças climáticas aí, ora faz muito calor, então aumenta-se a exigência de água por parte da população. Nós temos a obrigação de ter água de qualidade e suficiente para qualquer tipo de intempérie que a gente sofrer. E aí, dentro dessa atuação, né, das estratégias de universalização, a Copasa adotou aí uma parceria público-privada no Jequitinhonha. Fala um pouquinho dela para a gente. É o que eu sempre digo, né? O saneamento básico, enquanto política pública, é algo que está das competências do governo. E como a Copasa é a empresa de saneamento do governo de Minas, há uma preocupação muito grande do governador Romeu Zema e do vice-governador professor Matheus de que a gente possa fazer o saneamento básico de qualidade, mesmo numa região menos favorecida. Lá, inclusive, merece até mais atenção, porque saneamento básico é uma questão de saúde pública. Então, baseado nessa dificuldade, a gente estudou várias modelagens e o IFC, né, um braço do Banco Mundial, nos ajudou a chegar a um modelo que é a parceria público-privada. Então, o novo marco de saneamento consolidou-se ali, com base no novo marco, o bloco do Jequitinhonha, que são 92 municípios, e ali nós temos uma atuação híbrida. Temos Copasa e temos Copanor, que é um braço que trabalha regiões mais carentes da Copasa. E a ideia é que, com o mesmo custo tarifário que tem lá hoje, a gente consiga, por meio de empresas privadas, fazer com mais velocidade e com a qualidade que a Copasa presta, o saneamento básico naquela região. Para que a gente chegue o atendimento às metas do marco de saneamento, a gente precisa de uma atenção especial a este bloco.
e essa atenção especial será feita por essa parceria público-privada, que está em andamento o processo. A fase agora é de pegar as assinaturas dos prefeitos e nós estamos correndo atrás dessa etapa. Acabou essa etapa, edital. Acabou o edital, arregaçar as mangas e fazer as obras que a região precisa. Então, na verdade, está lançando ainda não está em execução. Tem uma fase prévia que é a anuência dos prefeitos, porque como eles têm um contrato com a Copanor ou com a Copasa, eles têm que anuir, né, essa nova forma de atendimento a eles. E o esgoto, ele é mais complexo, por isso esse percentual um pouco menor? Olha, eu acredito que seja mais complexo, né? A questão é que há cidades que a gente não tem esgoto. Há cidades que nós só temos água e não temos esgoto. Então, por isso que a gente tem aí uma diferença de atingimento de metas. Hoje, a gente pode ter água e esgoto. Só esgoto a gente não tem, né? A operação não se viabiliza só com um. Então, mas assim, os investimentos que nós estamos fazendo, e são investimentos vultosos e nunca antes experimentados por essa empresa desde 2019 para cá, vão fazer com que o esgoto seja atingido. E eu sou um batedor de meta, né? Então, meta dada é meta cumprida e vamos cumprir. Maravilha. E aí a gente tem que falar desses números aí, né? A gente foi anunciado aí recentemente esse pacote aí entre 25 e 29 de 17 bilhões em investimentos. Quais são as principais frentes aí que receberão esses aportes? Bom, primeiro é dizer da ousadia deste anúncio, né? Acho que meta boa é aquela meta que você fala assim, eu preciso melhorar muito, me dedicar muito para atingir essa meta. E por que eu falo isso? De 2019 a 2024, nós conseguimos executar 7 bilhões de investimentos, de CAPEX. Nós assumimos, aí quando eu falo nós, eu estou aqui com um problema de identidade, né? Nós, enquanto governo, enquanto eu estava lá no governo, nós assumimos a Copasa investindo menos de 600 milhões. Nós esta gestão. Esta gestão de governo, que tem como competência legal o saneamento básico e tem uma empresa que executa saneamento básico. Então, nós tivemos esse cuidado de fazer com que a empresa tivesse lideranças técnicas. Porque esse mesmo time, que é um time hiper qualificado, eu posso dizer assim com segurança, que eu já tenho informações da Copasa, né, desde antes, mas nesses últimos dias que eu vim aqui e pude ter um contato maior com os empregados da empresa, eu posso dizer que esse time é fera. E esse mesmo time que executava menos de 600 milhões, devemos agora anunciar algo superior a 2 bilhões de execução. Na prática, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos fazendo mais obras que vão reduzir aquela percepção que alguns têm de que a Copasa não é eficiente. Sim. Aos poucos, as pessoas vão entender que aquela falta d'água vai diminuir, que aqueles dias, né, em que a pressão d'água está baixa vão diminuir. Essa percepção, por mais lenta que ela seja, ela está acontecendo. Então, eu me orgulho muito de pegar um trabalho muito bem feito, né, pelo presidente anterior e com a responsabilidade agora de fazer um pouco mais, porque nos últimos 7 anos, 7 bilhões. Nos próximos 4, 17 bilhões. Proporcionalmente? Proporcionalmente eu estou assim, né, com um desafio bem maior. Um desafio bem maior. 2025, nós vamos executar algo em torno de 2 bilhões e 600. Em 2026 e 2027, algo em torno de 3,4 bilhões. E em 27 e 28, em 28 e 29, 3,7 bilhões em cada ano. Então, é uma meta ousada, mas de metas ousadas que a gente realmente faz coisas estruturantes. Para o atingimento dessas metas, nós vamos ter que fazer um trabalho de trás para frente.
que é continuar reduzindo despesas da empresa, melhorando a nossa capacidade de contratação, o tempo de contratação e a qualidade da contratação. Nós conseguimos reduzir o prazo médio de contratação, né, de prestadores de serviços da ponta de 114 dias para 54. Mas eu quero diminuir mais ainda, porque o desafio aumentou bastante. Né? Então, assim, para se atingir os fins, precisa-se dos meios. Uma coisa eu tenho certeza, gente boa e capacitada essa empresa tem. Agora a gente precisa de condução. A liderança tem que fazer a parte dela. Nesse otimismo todo, né? Nesse cenário favorável, tem algum entrave, tem algum ponto aí que preocupa, que talvez possa se apresentar como desafio para se atingir essas metas? Sempre há, sempre há. Se a gente for fazer uma comparação com o mercado, com empresas privadas, a Copasa, enquanto instituição uma estatal de economia mista, ela ainda está submetida a uma série de fatores que acabam deixando ela um pouco menos competitiva. Né? Se ela vai fazer uma contratação, ela precisa seguir todo um rito legal que faz parte do accountability aí, público, que a empresa privada não precisa. Então, a empresa privada está numa velocidade muito maior do que qualquer empresa pública. Sim. O êxito que a gente tem tido é porque, apesar de ser pública, nós estamos sendo tão eficientes quanto. Então, imagine se já temos esse grau de excelência enquanto empresa pública, imagine se a gente, né, se abrir a jaula do leão, né? Imagina como que a gente vai conseguir fazer o crescimento da empresa, né? Uma empresa que tem os fundamentos econômicos altamente, de altíssimo nível, uma empresa lucrativa e uma empresa que cada vez mais presta serviço, volta a falar, né? É o pagador de tarifas. Você falou aí, né, dessa gestão, do que é feito no governo Zema, a maneira de gerir as estatais, vamos dizer assim. E se pública elas agem assim, imagina se abrisse, como Exatamente. Você mesmo citou. E o governador foi eleito já lá no seu primeiro mandato, com uma das premissas falando de privatização de CEMIG, Copasa, Gasmig, etc. Você veio para a Copasa também com essa missão? Bom, eu vim com a missão de fazer a melhor empresa de saneamento básico do Brasil. A melhor empresa que o pagador de tarifas que está nos assistindo pode ter. O assunto privatização esteve comigo há 10 dias atrás, enquanto eu era secretário de Desenvolvimento Econômico e tinha um mandato dado pelo governador e o vice-governador de trabalhar a privatização da empresa. Agora não, agora eu estou aqui. Né? Eu sou motorista do ônibus. Quem vende o ônibus é o dono. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, não é segredo para ninguém, né, que o governo protocolizou na Assembleia o PL de privatização da Copasa e da CEMIG. Agora o assunto está lá. Agora é um assunto entre o acionista majoritário, governo de Minas Gerais, com a Assembleia Legislativa, que representa o povo mineiro. Essa jornada legislativa vai gerar todo um percurso e eu aqui, enquanto CEO, tenho que me ater ao meu escopo. O meu escopo é fazer a melhor empresa de saneamento do Brasil. E nós vamos fazer isso. Nós vamos superar essas metas, nós vamos reduzir a percepção de ineficiência que a Copasa ainda tem. Isso vai acabar. A gente vai investir nessa melhoria e nós vamos conseguir com isso, enquanto um processo acontece lá entre o dono e quem pode autorizar o dono, a fazer aqui, melhorar esses processos. É uma empresa, igual eu disse, tem um time de qualidade, um time muito bom. Você falou aí que há 10 dias isso estava com você. Então, há 10 dias, qual que era a sua percepção? Qual que era, talvez, a sua orientação para a equipe, né? Pensando aí
no que você deixaria para o sucessor e vindo aqui receber já a decisão? Não, há 10 dias, enquanto secretário, eu tinha o mandato de privatizar as estatais. Né? No caso da CEMIG, uma corporation, e no caso da Copasa, ainda existem alternativas de modelagem que estão sendo estudadas. E vão depender de como isso vai andar na Assembleia. Porém, isso não faz parte mais do meu job description. Está lá com a minha sucessora, a Mila, a secretária Mila. Eu tenho a minha opinião sobre a privatização. E qual é? A minha opinião é que a privatização pode ser um grande avanço para essa empresa. Porque imagine a gente disputar com o privado, e agora o que acontece? A Copasa, quando os contratos vencem, a prefeitura faz uma licitação. E nós temos que disputar essa licitação como qualquer outra empresa. A capacidade nossa de disputar como estatal, ela é menor do que uma empresa privada. Então, para a perenidade da empresa, é imperioso o processo de privatização. A ineficiência natural que a legislação de empresas públicas impõe, ela naturalmente tira bastante dessa eficiência que o mercado privado não tem. E o Propag trouxe aí também a opção de federalização. Tá entre essas opções aí que você citou? Você tem uma preferida ou não tem? Ou quais seriam suas principais diferenças, suas principais semelhanças? Pois é. O Propag, ele visa abater uma dívida que o nosso controlador governo tem e que é muito importante esse abatimento da dívida para que o Estado possa ter mais condições de investir nas áreas essenciais, saúde, educação e segurança. A privatização dá à empresa mais condições de eficiência, mais agilidade, mais dinamismo. Então, é difícil dar uma opinião qual que é a preferida, né? Eu acho que eu prefiro a privatização, porque... Pensando na empresa. Né? Porque o governador Meuzema e o vice-governador professor Matheus têm um zelo enorme em colocar no quadro diretivo dessa empresa pessoas de mercado, pessoas que têm conhecimento de saneamento e pessoas que têm uma condição técnica de fazer a empresa evoluir como ela está evoluindo, com o mesmo quadro de empregados, que são ótimos. Agora, se federalizar, o governo federal vai tomar conta. Só muda de mão, né? E aí, a gente não tem garantia se gestões futuras vão ter o mesmo zelo em colocar nesta empresa lideranças técnicas. E no caso da privatização, o Estado se manteria como um dos sócios, não necessariamente? Aí tem que perguntar para o Estado. Eu não tenho mais o mandato de responder esse tipo de pergunta, mas eu acredito que muito disso vai fazer parte da discussão com os parlamentares. Né? Então, vai ser neste âmbito, neste fórum, que serão discutidas essas condicionantes. Né? E a gente sabe que o grande temor da população quando se fala em privatização é o que serão feitos dos funcionários, né, concursados, como ficará a questão da tarifa. Isso tudo também provavelmente vai ser discutido, mas já tem uma ideia de como vai ficar isso? Olha, é uma boa pergunta e uma boa oportunidade de resposta. Primeiramente, os empregados terão a oportunidade, caso, né, a privatização venha a acontecer. Ainda há um percurso muito longo para que isso aconteça, mas nós já começamos a implantar na empresa o pilar principal e, para nós, o pilar mais caro, que é a meritocracia. No privado, reinará a meritocracia. Então, os bons empregados não precisam se preocupar. Os bons empregados são necessários. A gente tem que entender que praticamente tem poucas empresas de saneamento. Então, a eventual empresa que ganhar vai precisar de gente que entende de saneamento. Essas pessoas estão aqui dentro da Copasa. Né? Sim. Então, não vejo porquê dessa insegurança que é natural. Mas, como eu disse, minha função aqui é tocar a empresa no cenário atual. Esse assunto agora está lá com o governador, o vice-governador e o parlamento.
A outra pergunta que você fez foi sobre... A questão das tarifas, como ter essa questão da Pois é. qualidade do serviço, o controle das tarifas, pensando aí numa empresa privada. Isso não vai mudar, porque a tarifa ela é calculada em cima de uma série de fatores que envolvem majoritariamente os investimentos realizados, né? Então, não é porque se uma empresa privada começa a controlar a Copasa, não quer dizer que ela vai poder falar ou majorar o lucro que ela quiser. Entendi. Porque é um serviço regulado. Existe uma agência reguladora chamada ARSAI que tem independência e ela é que autoriza o aumento da tarifa, né? E para ela autorizar o aumento da tarifa, a empresa tem que justificar que está cumprindo uma série de indicadores que são aferidos e são muito, muito bem controlados. A nossa agência reguladora é uma agência muito forte, muito lenha dura, como ela deve ser mesmo. E como que a empresa, né, como que a Copasa em si vem se preparando para garantir o abastecimento em meio às mudanças climáticas? Esses investimentos já contemplam algumas frentes? Sim, temos vários investimentos bilionários que vão contemplar várias regiões do estado. Eu posso dizer um clássico aqui, né? A falta d'água em Montes Claros era mais garantida que o carnaval. Nós tivemos anos sem carnaval na pandemia, mas a gente não tinha nenhum ano sem falta d'água em Montes Claros. Uhum. Estamos fazendo uma obra faraônica, interligando, né, por dutos a cidade ao rio, e essa falta d'água praticamente não temos mais. Temos também obras na região metropolitana, que é um dos maiores gargalos, obras que vão garantir esse abastecimento. É o que eu disse lá atrás. Agora ampliar cada vez mais a excelência na qualidade da água e na disponibilidade dela. Então temos obras bilionárias no Manso e no Parauapebas. E essas obras, que estão sendo já em fase de execução, vão garantir uma inteligência entre esses reservatórios para que a gente mitigue a possibilidade de ter falta d'água. E aí, falando um pouquinho também sobre sustentabilidade e descarbonização, a Copasa há alguns anos já é reconhecida mundialmente pelos seus feitos, né? O que você destacaria? A gente leva muito a sério as ODS da ONU, né? Então a gente tem um foco muito forte em entender o papel que a Copasa tem para a sociedade, né? E com base nesse papel e de diversas ações que nós fizemos, a gente tem a certificação ISE da B3, que certifica que a Copasa é uma empresa que promove e executa os mais altos padrões ESG. Então, a certificação não é fácil ter. Inclusive, a Time, né, a revista famosa mundialmente, indicou no seu ranking que a Copasa é a melhor empresa de saneamento em crescimento econômico e sustentabilidade, né? A Infomone colocou que o nosso crescimento é um das que mais crescem e com consistência. Então, o que eu sempre digo aqui na equipe é ser responsável com o meio ambiente é um bom negócio hoje e para as futuras gerações. Não é despesa, é investimento numa Copasa que se preocupa com o mundo. E para encerrar, o que você quer deixar como legado? Eu sei que está apenas começando, não é hora ainda de falar de final, mas o que você quer deixar como legado aí à frente da Copasa? Você já falou um pouquinho dos desafios, mas agora eu quero que você olhe lá para frente, né, saindo e deixando o quê para os mineiros? Uma Copasa sustentável economicamente, sustentável ambientalmente, uma Copasa que é boa para as gerações atuais e boa também para as futuras gerações. Uma Copasa que cumpriu um ousado plano de investimentos e uma Copasa que seja orgulho para os mineiros.